Tudo bem? Aqui é o Felipe, esse é uma Fagafolândia e hoje eu vim fazer a resenha do livro Três Mulheres Fortes na Marie Ndiaye, lançado pela Kozak Naif. Bem, Três Mulheres Fortes me foi recomendado por um amigo, o Vitor, por causa do Prêmio Goncourt. Ele ganhou o Prêmio Goncourt 2009, que, se eu não me engano, é uma das maiores premiações literárias da França. E a Marie Ndiaye, ela é uma francesa de pai senegalês. A mãe dela é francesa e o pai é do Senegal. E nesse livro em particular, essa característica vai estar presente na obra. Três Mulheres Fortes tem esse título porque é separado em três novelas. A gente tem aqui a Nora, a Fanta e a Kadi. E cada uma dessas novelas elas tem uma interligação, mas é uma coisa muito sutil. Elas estão ali realmente para serem por si só, né? Uma história bem resolvida ou uma história bem completa, contada, começo, meio e fim, sem depender das outras. Ela realmente quis fazer três e deixou alguma conexão ali entre elas apenas. Três Mulheres Fortes foi lido, terminei de ler agora no final de fevereiro, mas ele já vai ser, eu tenho certeza, um dos favoritos do ano quando eu fizer ali a retrospectiva. A escrita dessa autora é maravilhosa, toda a questão de frases dela, toda a construção que ela faz, tudo que ela faz com os personagens, a imaginação dela, a maneira dela colocar metáforas, a maneira dela colocar a vida dessas mulheres, a maneira que ela escolhe como retratar isso em cada uma das novelas é excelente, é soberba, realmente é um deleite. Ler Três Mulheres Fortes é meio como você comer um prato muito bem feito que você gosta muito. Dá uma sensação muito boa de querer mais, de estar saciado, e você sabe que você está lendo um material muito bom. Falando um pouco sobre cada uma das histórias, então. Na primeira história, nós temos a Nora. A Nora é uma mulher que mora na França, ela tem um filho separado. No momento ela está namorando um determinado homem que também tem uma filhinha. E ela é chamada de volta ao Senegal, onde o pai dela vive. O pai dela finalmente entra em contato. Ela tem um passado muito desequilibrado com esse pai. Ela teve um rompimento ali da família por conta do pai dela e eles nunca tinham entrado em contato, especialmente o pai. Mas agora esse homem precisa da ajuda dela de alguma maneira. Esse é realmente um conto muito pungente na questão familiar. A questão de família, dos relacionamentos com a família, ele é o tema mais forte dentro desse livro, dentro das três novelas. Mas é na primeira que eu senti que você tem essa coisa bem mais representada, bem mais direta. É muito mais direto a relação em crise com a família que a gente pode ter nessa primeira novela. É engraçado descobrir depois, pesquisando um pouco sobre a autora, que parte da vida dela quando criança é um pouco da história também da Nora. Ela também teve essa quebra de um relacionamento muito nova com o pai. A segunda novela foi talvez a que as pessoas que fizeram a leitura compartilhada desse livro menos gostaram. É a novela mais longa e apesar da mulher forte representada nela ser a Fanta, ela ser o personagem principal desse conto, não é ela que é o narrador da história dessa novela. Não é ela com que estão ocorrendo os fatos sobre quais são descritos. Na verdade é sobre o Ruddy, que é marido dela. Eles acabaram de ter uma briga e ele está no caminho para o trabalho, ele para o carro porque ele está muito angustiado com isso. Ele não se lembra exatamente qual foi o motivo da briga, quais foram exatamente as palavras que ele disse, mas ele se sente muito angustiado com isso. Ele sente o relacionamento dele deteriorando com a Fanta e ele está revendo tudo isso. Ele tem muitos problemas de personalidade, ali de motivação e também problemas com ele mesmo, de confiança, que ele vai revendo durante toda essa pequena novela. Então, a minha impressão é que as pessoas não gostaram muito dessa novela pelo foco em si não estar sempre na Fanta, a não ser a mulher que faz a descrição, que é a narradora.
E pelo fato do personagem ser meio reclamão, né? Ele é daquele tipo de personagem que eu acho que ninguém gosta de se ver nele. Exatamente por todos os problemas que ele vai trazendo. E ele é um cara muito vitimista, realmente. O personagem acha que tudo acontece de problemático com ele, é tudo sempre um problema com ele, as pessoas têm um problema com ele. E é um personagem que não consegue enxergar depois do próprio nariz. E é uma característica legal desse livro que ela cria personagens muito relacionáveis com as pessoas. Eu tive essa impressão. Em todas as novelas eu pude me relacionar com alguém de alguma maneira. Eu pude ver determinados medos, determinadas formas, determinados pensamentos que eu pude ter. Eu acho que é normal a gente acabar se identificando até com os pontos negativos ou com alguns personagens negativos desse tipo de livro. E a gente não gosta disso. É minha impressão que fica dessa história. O que é colocado então durante a novela, a gente vai acompanhando o Rudy exatamente para mostrar então o porquê seria essa segunda mulher forte, né? O que ela tem que aguentar, qual é o tipo de pessoa com que ela tem que conviver. A gente fica sabendo que o Rudy ele é francês e ele trouxe a Fanta para a França ali do Senegal. Os dois eram professores numa escola, até que um determinado problema na escola com ele faz com que ele tenha que deixar de ensinar ali. E ele resolve pegar a mulher de uma maneira muito egoísta e levá-la para um país onde ela não vai poder lecionar. Ela não tem então um trabalho ali, ela fica à mercê do dia a dia sem fazer nada, esperando o marido. E esse cara que já não é a longo prazo, pelo jeito, muito legal de se conviver. Então, pra mim é isso, a gente vai passando a segunda novela vendo quem é essa pessoa com que essa segunda mulher está casada. A terceira novela, então, a gente vai tratar da Kadi. A Kadi tá no Senegal, ela mora, ela perdeu o marido, ela tinha uma gana incrível de engravidar, então todo o casamento dela foi em volta disso. Quando o marido morre, ela passa a viver com a família do marido, que detesta ela, que não quer a presença dessa mulher, porque ela é muito fechada, ela é muito hermética, ela está sempre ali sem falar nada, ela não se relaciona com as outras pessoas, ela parece meio que um fantasma quase vivendo ali. Ela vai seguindo a vida dela sem se dar importância, sem realmente procurar o que da vida dela, procurar algum objetivo. Até que a família dela essa família do marido dela, resolve que já chega, que não quer aquela presença dela ali, e arranja uma maneira para ela poder ir para a França, na verdade. Então, nessa terceira novela, também a gente vai passar por uma pequena parte ali que é essa imigração ilegal, da tentativa de imigração. Nessa terceira novela, que com certeza é a mais bonita, ela é a mais curta, ela é a mais direta, mas que tem a personagem mais comovente. Ali a Kadi, essa viagem, esse êxodo que ela vai fazer, ela vai se encontrando aos poucos, né, encontrando essa voz interna dela. Ela não precisa falar, mas ela vai descobrindo quem ela é através disso. Tem uma coisa que ela conseguiu criar com as imagens nessa terceira novela, nessa personagem que faz toda a novela fechar o livro. Você tem, ao mesmo tempo que uma vontade de querer ver essa personagem se desvencilhar dos problemas dela, como um tipo de estranhamento, um tipo de raiva, querendo que ela seja mais proativa. As três mulheres fortes do livro, então, não é uma força óbvia. Parece que o título original em francês refere-se mais a uma palavra como poder, poderosas, três mulheres poderosas, do que três mulheres fortes. E na minha cabeça isso também faz mais sentido, porque realmente a gente vai descobrindo esse poder interno delas, é uma coisa já inerte nelas. Então não é nada realmente óbvio. A gente vai lendo essas histórias, vai se emocionando com a vida delas, e é como descobrir o que essas pessoas que passaram por tanto, que se você pensar, na verdade elas já sendo mulheres, sendo de outro país, sendo negras,
elas já têm uma visão, o mundo já tem uma visão sobre elas, como na verdade elas já têm essa coisa que todo mundo tem, que toda mulher é capaz de ter, e já é um sentimento, um poder inerte delas. E é uma coisa indissociável nessas três mulheres. Talvez não exista para todo mundo, mas definitivamente existe nessas três, que é uma coisa, uma noção de eu, uma noção de pessoa, uma noção de Nora, uma noção de Fanta, uma noção de Kairi, que é indestrutível, ela é inigualável. Você não consegue destruir isso nelas, aquela coisa mais interna, a camada mais preciosa delas e mais forte ali no centro de cada uma delas, da personalidade e da alma dessas mulheres, que é indestrutível. O poder dessas mulheres vem disso, você perceber realmente, quando você percebe que elas são essas pessoas que se veem como pessoas que, apesar da dificuldade, apesar talvez da maneira como elas se portam com o mundo, da maneira que cada uma tem uma personalidade diferente. Independente disso, cada uma delas é importante para si mesma e elas têm essa noção do que é importante. Elas têm a noção de uma força interna, têm a noção de que elas são elas e que, independente do que o mundo pensa, de como o mundo é e de como o mundo vai tratá-las, elas vão ter dentro delas essa força sempre. Elas têm essa noção de individualidade, essa noção de importância pessoal. Elas têm essa noção do estou aqui, estou viva, sou eu, então eu vou continuar de alguma maneira. E esse vou continuar nem é tanto um pensamento tão recorrente, mas é como se fosse uma força que empurra elas. Tem um pedacinho, um trecho aqui do livro, o trechinho da última novela da Cady que eu queria ler para vocês, era esse aqui. De tal forma que ela sempre tivera consciência de ser única enquanto pessoa, e, de modo indemonstrável, mas não contestável, de que não poderiam substituí-la, e ela, Cady Demba, mesmo que os pais não a tivessem desejado junto deles, e a avó só a tivesse recolhido por obrigação, mesmo até que nenhum ser na terra inteira tivesse necessidade ou vontade de que ela existisse. Um outro ponto muito interessante, eu acho que ele fecha muito bem tudo isso. Eu ouvi uma certa discussão das pessoas que leram o livro também sobre a questão da atribuição da palavra fortes, ou mesmo que seja poderosas, a uma mulher. Se o livro fosse três homens, não haveria, digamos, essa necessidade de dizer fortes. Algo como dizendo, olha, essas três mulheres em especial são fortes. Alguma coisa como se isso diferisse elas do resto das mulheres. Que é todo, óbvio, uma questão que dá para se ver, né? Um lado feminista pelo qual se vê a obra. Eu gosto mais de ver isso como uma força interna delas, né? A própria autora tem uma consciência disso, ela tem uma consciência própria, eu acho que é isso que ela quis veicular. E talvez realmente seja da gente pensar de que não é necessária essa atribuição dessa palavra, mas pensando bem, até deveria para homens ou mulheres. Uma coisa que é a comprovação dessa força delas, desse poder delas, mais do que todas as provações em si. É uma coisa que acontece, essas mulheres passam por uma coisa que eu acho que toda a mulher passa, pelo que vem sendo uma luta exatamente pelo feminismo. Todas elas, cada uma das três, elas de alguma maneira estão sendo encurraladas ali pela família. A questão da família é muito tangível ali nessa obra da Marin Ndiaye. Cada uma dessas mulheres está sendo reprimida, ou senão elas estão enfrentando alguma situação causada por um familiar. Está colocando elas à prova, essa questão de identidade delas à prova. Ele é um livro interessante, ele é cheio de discussões, ele levanta todos esses pontos diferentes e ele tem essa escrita maravilhosa. Ele se tornou um favorito, como eu já disse, 5 estrelas. Vai ser muito difícil algum outro livro no ano conseguir, em tantos aspectos, fazer melhor do que esse aqui. Três Mulheres Fortes é uma edição da Kozak Naif. A edição é muito bonita, falando um pouquinho do livro. Os capítulos eles são todos separados dessa maneira, cada uma das novelas. Temos um 3 em romano, né? Então
a primeira, a segunda e a terceira novela. E como toda edição da Kozak, é uma edição muito bonita. Isso é uma questão que eu esqueci de falar. A Mahindiai, ela faz uma relação com essa coisa dos pássaros. Por isso nós temos 3 pássaros aqui na capa. Ela faz uma relação com isso, uma metáfora, que é uma coisa aparentemente bem particular dela. Ela não explica tanto, talvez alguma coisa a ver com liberdade, mas lendo o livro cada um vai criando as próprias representações disso. Se vocês lerem o livro, se vocês tiverem vontade, ou se vocês já leram, vamos iniciar uma discussão aí, quero muito saber o que vocês acharam dele. Se vocês já leram mais alguma coisa dela. E se vocês curtiram o vídeo então, lembre de deixar um joinha colocando seus favoritos. Seguir a Mafagofolândia nas redes sociais. Eu acabei de criar um Instagram apenas para Mafagofolândia. Tem o Facebook e tem pelo Snapchat, que é Felipe Mafagafo. Vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês. A gente fica até a próxima então. Valeu!